A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém? Que esta paz esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 21. Chegamos aqui agora à morte de Josafá, um rei excelente, um rei que reinou sobre o reino do sul, sobre as duas tribos, Judá e Benjamim, e que ele ensinou o povo a palavra de Deus. Ele fez com que os levitas, os sacerdotes que conheciam a palavra de Deus, ensinassem a palavra de Deus para todo o povo, para todo o reino dele. E ele limpou a terra de todos os pecados de idolatria no seu reinado. Todos aqueles que seguiam Satanás por meio de fornicação, LGBT, ele também destituiu. E Deus abençoou ele grandemente. Quando ele começou a reinar, o seu exército tinha mais ou menos 300 mil homens de guerra. Em pouco tempo o Senhor multiplicou para 1.100.000. E as nações vizinhas então temiam a Josafá. E houve paz na terra por 10 anos. Mas Josafá, como eu e você, também tem fraquezas, orgulho e soberba. Ele se aparentou com Acabe, que era o rei do reino do norte, do reino de Israel, das 10 tribos. E Acabe é o marido da Jezabel. E um dia ele foi visitar esse vizinho, o Acabe. E o Acabe o chamou para a guerra e ele foi, sem a ordem de Deus, contra os sírios. Nessa guerra, Acabe morreu. E Josafá voltou envergonhado para casa. Porque os sírios prevaleceram contra Acabe, depois Moabe e Amon, seus vizinhos, e os sírios vieram contra ele. Esse foi o castigo de Deus, porque ele foi até a guerra com Acabe sem a sua permissão. Mas ele se arrependeu, e Deus o abençoou, e levou todo o povo a jejuar e a orar e se arrepender. E o Senhor disse que eles não iriam precisar de lutar, que o próprio Deus lutaria por ele e por eles. E os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os sírios que vieram contra Josafá e destruíram o exército dos sírios. Depois Amon e Moabe se autodestruíram. Deus trouxe confusão no meio dos exércitos. E a palavra de Deus registra que nenhum escapou. Então, quando Deus faz de uma maneira cabal, completa. Nenhum escapou. Quando Josafá chegou lá, no campo da guerra, eram corpos mortos, cadáveres. E toda a riqueza dos exércitos estava ali à sua disposição. Armaduras, capacete, escudo, espadas, funda, dinheiro, toda espécie, víveres, alimentos. Por 3 dias, eles saquearam os despojos dos exércitos e não conseguiram pegar tudo. No 4º dia eles louvaram, no 3º, 4º dia louvaram ao Senhor. Então o Senhor trouxe todas as riquezas do inimigo de Josafá para Josafá. Deus mesmo fez isso. Então nós precisamos confiar no Senhor diante dos inimigos, que o Senhor fará a mesma coisa na nossa vida, se nós andarmos no caminho de Josafá. Felizmente, depois que Acabe morreu, o outro rei que veio no lugar dele, novamente Josafá quis fazer aliança com ele. E Deus tinha amaldiçoado o reino do norte por causa dos bezerros de ouro que Jeroboão havia feito, dizendo que era o próprio Deus. E ele resolveu fazer uma frota de navios junto com esse rei. Mas Eliezer, o profeta de Deus, avisou ele: olha, porque você se uniu a eles, todos os seus navios vão se quebrar. Sobrou nem um navio. E agora nós chegamos aqui no finalzinho do reinado de Josafá. Um rei excelente, que tem exemplos maravilhosos para ser seguidos. Só que nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Vamos pegar só aquilo que é bom de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 21. Depois, Josafá dormiu, morreu com seus pais. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar.
Agora Jeorão está reinando sobre as 2 tribos do sul. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azireal, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá, porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Vê que Jeorão já começou mal. Deus havia entregado o reino de Josafá a ele, seu pai. E ele assassinou todos os seus irmãos biológicos para preservar o reino. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Já diminuiu bem o tempo do reino, por causa desse tipo de pecado. E andou nos caminhos dos reis de Israel. Ele não andou nos caminhos dos reis de Judá, do sul. Ele andou nos caminhos do rei de Israel, de Acasias, de Acabe, que começou com Jeroboão. Ele andou nos caminhos na questão da idolatria aos bezerros de ouro que Jeroboão havia feito e havia ensinado o povo que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele também se aparentou, igual Josafá, ele se aparentou com Acabe. A filha de Acabe era sua mulher, filha de Jezabel. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. E agora o Jeorão tinha matado todos os irmãos. A única lâmpada que sobrou foi o próprio Jeorão. E Deus preservou, mesmo no meio da sua impiedade, Deus preservou Jeorão no reino, por amor a Davi. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Então agora Edom novamente veio lutar contra o reino do sul, por causa dos pecados de Jeorão, filho de Josafá. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os seus carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo do seu mando, porque deixaram o Senhor Deus de seus pais. Então, Líbina era uma cidade. E os povos daquela cidade, os moradores, se revoltaram contra o rei Jeorão, porque ele abandonou Deus e foi seguir os ídolos, os bezerros de ouro de Jeroboão. Ele também fez alto nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Ele está fazendo o contrário do que o pai dele fazia. O pai dele fazia com que todo o povo conhecesse a palavra de Deus e se arrependesse dos pecados de idolatria. Ele seguiu Acabe, Jezabel, e ensinou o povo a idolatria e fez ídolos no reino de Judá. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Ele recebeu uma carta, uma epístola de Elias, o profeta, Elias o tesbita,
falando para ele o que Deus iria fazer com ele e com toda a sua riqueza. Flagelo, angústia, miséria, porque ele se tornou idólatra. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. O Senhor feriu o intestino de Jeorão, além de toda a desgraça que Deus trouxe no reino de Judá por causa da idolatria. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei. O rei Jeorão ficou pobre, levou todo o dinheiro dele, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Veja que Jeorão perdeu todos os seus filhos. Josafá perdeu todos os seus filhos por Jeorão, ele matou todos. E agora o que ele plantou, ele está colhendo. Todos os seus filhos foram levados. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas entranhas com uma enfermidade incurável, câncer, com certeza. E sucedeu que depois de muitos dias e chegado o fim dos anos, saíram-lhe os intestinos, as entranhas, com a doença e morreu de más enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Até no seu velório, o seu sepultamento não foi digno de rei. Eles não queimaram incenso, não fizeram honrarias quando ele morreu. Quando o julgamento de Deus chegou no seu corpo, na sua vida, e ceifou a vida dele. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos. Morreu com 40 anos, tão jovem, não é? E foi-se sem deixar de si saudades. Não teve um ato que ele praticou que o povo se lembrava com alegria, nenhum. Quando falava Jeorão, o povo baixava a cabeça, sentia vergonha, sentia humilhação, sentia afronta de todos os lados. E foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então Deus não permitiu que ele fosse sepultado nos sepulcros dos reis, nenhum tipo de honraria. Para Deus esse rei nem existiu. Deus só preservou ele por causa de Davi. Ele matou todos os irmãos dele, filho do rei, Josafá. Deus preservou ele por 8 anos, para que o filho dele reinasse no lugar dele, por amor a Davi. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, a andar no teu caminho. Senhor, nos livra do espírito de Jeorão, um rei amaldiçoado por ti, um rei que não foi digno da coroa, um rei que profanou o teu povo, que destruiu todo o teu povo, que levou todo o teu povo à miséria. Nos livra, Senhor, do espírito de Jeorão. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que ele praticou. Nós não queremos tomá-lo como exemplo em nada, porque ele não deixou de si saudades. Teve nada, Senhor, de bom na vida desse rapaz. Tem misericórdia de nós. Nos guarda, Senhor, dos seus pecados, nos guarda dos seus julgamentos, nos guarda, Senhor, das suas enfermidades. Senhor, nos preserva, dignos de sermos teus filhos, teus servos, teus soldados, teus reis nessa terra. Tem misericórdia de nós. Nos abençoa nesse dia, Senhor, segundo a tua graça. Amém. Se você for fiel ao Senhor e na volta dele ele te constituir você como rei pela eternidade, cuidado, você pode ser tirado, igual Jeorão. Deus permitiu todos esses exemplos para nós sabermos como que deve ser o nosso proceder como reis, se formos dignos da coroa de reinarmos com Cristo pela eternidade. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que Ele também se lembre de mim e da minha casa.
Amém.